Mundo espiritual. O que é isso? Como funciona? Existe mesmo? É mito? Entenda tudo agora, tá? Sem enrolação. Eu não sei se você acredita em alguma coisa, se você tem fé, se você tem religião, se você é ateu, se você é budista. Eu não sei nada sobre você, tá bom? Só que o que eu sei é que quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai ter um entendimento claro e cristalino sobre o que é o mundo espiritual, como ele funciona. E eu tô tão inspirado nesse assunto que eu vou fazer uma série de vídeos. Então vai ser Batalha Espiritual, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e quantos eu acharem que forem necessários. Então vamos lá. Se você tem uma fé, vai ficar muito mais simples para você entender sobre o que eu estou falando. Se você não acredita em nada, assista esse vídeo, talvez para saciar sua curiosidade ou mesmo para aumentar seu repertório, para você ter um entendimento maior sobre como funciona a boa parte da cabeça do mundo cristão. Você vive numa sociedade cristã, então acho que seria relevante para, em termos de conhecimento, de cultura, você ter essas informações. Tá? O que significa mundo espiritual? O mundo espiritual nada mais é do que uma palavra para designar uma outra dimensão. Tá? Uma dimensão na qual os nossos 5 sentidos não conseguem alcançar. Os nossos 5 sentidos eles são muito limitados. Se você fazer uma pesquisa, você vai perceber que o olho humano, por exemplo, ele só consegue enxergar a frequência da luz visível. E existem várias outras frequências de, enfim, coisas da realidade que o olho não consegue perceber, raio gama, ultravioleta, micro-ondas, e enfim, várias outras situações que a gente não consegue, raio-x, você não consegue enxergar, a nossa visão ela é limitada, entendeu? Você só consegue enxergar uma situação específica. Se a gente tivesse um olho geral, você ia olhar para o céu, você ia ver a internet, as ondas de rádio, você ia ver ali o sinal de Wi-Fi, da internet e tudo mais, de comunicações. Você ia olhar bactérias, vírus, vida microscópica, um monte de outras coisas que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Tá? Então, basicamente, eu sei que talvez no sentido científico, no sentido propriamente dito da palavra, a forma como eu vou colocar agora não esteja correta, mas você vai entender que o mundo microscópico das bactérias é uma dimensão, o mundo das ondas de rádio é uma outra dimensão, só para você ter uma ideia. É um mundo onde você consegue viajar por esse mundo numa estrada específica. Imagina que cada dimensão é uma estrada. Você está numa planície e você tem várias estradas, entendeu? Várias dimensões. A gente está numa dimensão onde os nossos olhos, os nossos sentidos conseguem captar uma pequena fatia da realidade através de instrumentos. Você tá fazendo uma piração, você está tirando coisa da sua cabeça? Não. O que eu estou falando é fundamentado na realidade. Os nossos 5 sentidos só conseguem captar uma fatia da realidade. Com instrumentos, um microscópio e vários outros instrumentos, aparelhos, você consegue captar outras fatias da realidade. Então você consegue o raio-x, raio gama, radiação cósmica de fundo, mundo microscópico e tudo mais, através de outras ferramentas, tecnologias que desenvolvemos. Você consegue entrar em outras dimensões, vamos dizer assim. Porém, eu sei que o conceito de dimensão aqui eu estou utilizando da maneira incorreta, mas eu estou fazendo isso para fins didáticos, para que você possa entender. Porém, existe uma realidade, uma dimensão que ela não é acessível nem por instrumentos, nem por ferramentas, que foge da nossa capacidade até de dimensionamento, de funcionamento de tudo. Nós não temos conhecimento algum. É uma dimensão, e essa é a dimensão verdadeira, é a dimensão mestra da realidade. É a dimensão na qual tudo se originou. Então, tudo que estamos vendo nesse mundo, ele deriva dessa outra dimensão. Tá? Então, eu vou me aprofundar mais para frente nesse tema, mas essa dimensão está conectada à nossa realidade e tudo começa lá e depois se manifesta aqui. Ou seja, as coisas visíveis, elas só estão aqui porque elas tiveram primeiramente um surgimento no mundo invisível, dessa dimensão que a gente não consegue ver, essa dimensão mestra. E todas as coisas que estão aqui, tudo que você vê no mundo material, é uma consequência desse mundo imaterial, das coisas que não são visíveis, dessa outra dimensão. Então o mundo espiritual é essa dimensão, na qual é a dimensão que habita o próprio Criador, o próprio Deus, e vários seres que também foram criados por Deus. E nessa dimensão houve uma rebelião, onde uma parte da criação de Deus, dessa dimensão eterna, se rebelou contra Deus, e hoje em dia eles estão numa guerra, e o campo de batalha é o planeta Terra. Tá? Eles estão numa guerra pela alma das pessoas. Então, um resumo, a grosso modo, do mundo espiritual é isso. É uma outra dimensão que está em guerra, entendeu? Há uma guerra declarada a lado A, lado B. O lado A dos que se mantiveram fiéis a Deus, no ramo celestial, e o lado B daqueles que se opuseram à vontade de Deus e criaram seu reinado paralelo. E aqui na Terra, você tem um lado A, lado B.
o lado A, daqueles que aceitam o Deus desse mundo, que lhe dá prazer, que incentiva você a saciar os seus desejos da carne, os seus desejos do eu, entendeu? E o lado B, daqueles que ajudam você, incentivam você, protegem você, se é que você pode usar essa palavra, e estão ali torcendo para que você caminhe pelo caminho estreito, que é basicamente o caminho que conduz à salvação, que é um caminho de dificuldade, um caminho de luta, um caminho de guerra contra você, contra o mundo, contra as hordas malignas, mas é o caminho estreito. Então ali as forças celestiais do bem, que se mantiveram fiéis ao Eterno, fiéis ao próprio Deus, elas estão ali na torcida e na expectativa por você, e lutando ali, de certa forma, a teu favor. Óbvio que você nunca deve direcionar uma oração ou sua esperança a um conjunto de anjos, tá? Porém, eles estão ali, eles estão do teu lado, tá? Então existe uma grande quantidade de entidades que querem que você seja destruído e uma outra quantidade muito maior, tá? Porque os anjos que se mantiveram fiéis a Deus, eles são matematicamente maiores em números do que os demônios, é uma questão bíblica, tem embasamento bíblico, porque o diabo, que é o grande rebelde, arrastou a terça parte dos anjos. Então, pelo menos uma grande quantidade, a maior quantidade ainda está desse reino celestial, está do lado dos que se mantiveram fiéis a Deus. Ou seja, os teus inimigos não são maiores daquele pessoal que está te apoiando, mas mesmo assim você tem outros inimigos além do que essas hordas malignas. Você tem o seu próprio corpo que joga contra você, e você tem também o mundo. E o mundo seria as estruturas de como funciona a vida. E isso tudo, a mídia, a cultura, a sociedade, as leis, tudo joga contra você. Então, quando eu digo joga contra você, é quando você se levanta querendo fazer uma aliança com o reino de Deus. Aí tudo vai jogar contra você. Se você se submete à vontade desses inimigos, aí tanto faz, tanto fez. Você vai viver sua vida e a qualquer momento pode acontecer que você vai se deparar com a eternidade com um destino não muito favorável à sua existência. Então o mundo espiritual é isso, pessoal. Ficou muito claro, é uma outra dimensão que está em guerra e existe um lado A e um lado B, certo? Ok. Beleza, o que isso vai influenciar na minha vida? Tudo, porque se você entende isso, tá? E você talvez é um ateu, você não acredita em nada, mas você teve acesso a essas informações, claro, você vai continuar não acreditando, mas isso vai interferir em tudo. Há um paradigma que foi aberto aqui, porque se você morrer sem Cristo, se você morrer hoje, eu espero que isso não aconteça, ou amanhã, quando você chegar na eternidade, você vai se lamentar profundamente, porque você recebeu essa mensagem e não fez nada com essa mensagem. E essa mensagem, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, é verdade. Então eu estou falando a verdade sobre a própria realidade, a verdade sobre a vida. Então a vida não é sobre acumular bens ou posses ou ganhar dinheiro ou enfim, qualquer outra coisa do tipo desse mundo. A vida é sobre o que? É aceitar ou não a vontade de Deus, fazer ou não a vontade de Deus num mundo onde tudo joga contra você, entendeu? É se submeter à vontade de Deus num mundo onde você não enxerga Deus, não sente Deus, não tem prova nenhuma de Deus, mas você faz tudo isso pela fé, tá? Tem algumas coisas que cooperam e te ajudam. Então tem o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, tem os anjos que vão te ajudar, tem as orações, a igreja em si, são os seus aliados nessa guerra. E os seus inimigos, seu próprio corpo, sua natureza caída, os demônios, o mundo inteiro, as estruturas sociais. Então é isso. E essa é a verdade. E a verdade é o quê? Todo mundo querendo tua alma, tá? E você não sabe que você está numa guerra, você vive a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo, você está numa guerra. Algumas pessoas sentem os impactos dessa guerra quando, por exemplo, um parente seu tem uma doença inexplicável, ou você está numa situação de dificuldade e você busca Deus e Deus se manifesta na sua vida, ou algum familiar seu se envolve com uma religião que lida diretamente com o mundo espiritual e você vê coisas esquisitas acontecerem na sua vida. Nesses momentos você percebe, opa, existe um outro mundo que eu não vejo que interfere nesse mundo. E tem uma influência grande em coisas que acontecem no nosso cotidiano. Portanto, você está numa guerra, isso é o conceito básico de mundo espiritual. É uma outra dimensão que está numa guerra civil. Todos querendo sua alma, tá? E você vivendo como se nada tivesse acontecendo. Essas entidades conseguem interferir aqui na realidade, tá? Talvez te dando livramentos, ou mesmo matando pessoas, fazendo pessoas sofrerem, colocando doenças em pessoas, desgraçando a vida financeira de pessoas, desgraçando a vida amorosa de pessoas, ou anjos que protegem aqueles que se mantêm fiéis a Deus, interferindo, influenciando, seja anjos, seja demônios, interferindo, influenciando no curso da história, interferindo, influenciando em autoridades, em pessoas comuns, etc, etc. Ou seja, 24 horas por dia eles estão trabalhando aqui. O planeta Terra é o campo de batalha. E tudo isso, eu como uma pessoa comum sei, como um pobre que trabalha com internet, que mora em comunidade, tudo isso eu sei não porque eu sou mais inteligente ou sábio, mas é porque foi revelado. Então todo cristão tem na palavra de Deus a revelação de Deus.
sobre esse mundo espiritual que a gente não vê, mas testemunhamos na prática que eles têm implicações diretas na nossa vida real, tá? E acreditamos nisso pela fé. A fé é a chave de tudo para você acessar esse mundo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé eu não sei se eu estou cometendo algum pecado, algum tipo de blasfêmia, mas pelo que eu enxergo o estudo das religiões que lidam e cultuam o próprio diabo, sem fé até é difícil agradar o diabo, porque você tem que acreditar. Tudo que o diabo mais quer é se colocar no lugar de Deus. Ele quer adoração e ele se apossa de coisas que são particulares de Deus, como adoração e várias metodologias que ele aprendeu no reino celestial e ele implementa no seu reino infernal. Então ele é um grande imitador de Deus, um imitador profano, que deturpa tudo de Deus a seu bel prazer, à sua própria maneira. Então, da mesma forma que ele quer roubar a adoração que só deve ser dirigida a Deus, ele implica também que seus seguidores façam votos de fé com ele. O que é isso? Os seguidores do diabo, tem algumas religiões que tratam diretamente com o mundo espiritual maligno, eles têm que fazer votos, sacrifícios, oferendas a Satanás. Então você tem que, não é só você falar assim, eu acredito no diabo, eu acredito em Satanás. Os seus seguidores fazem votos, pactos de sangue, oferecem sacrifícios, oferendas, presentes, para demonstrar que realmente acreditam em Satanás, que estão dispostas a pactuar com Satanás. Isso nada mais é do que demonstrações de fé, até porque na própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então só o fato de você ter fé, acreditar naquilo ali com toda a sua alma e espírito, sem você ter obras, não torna a sua fé viva. A fé viva, naturalmente, ela vai manifestar obras. Então você vai fazer coisas que vão de encontro àquilo que você acredita. Óbvio, isso eu estou pautando na palavra de Deus. Como o diabo é um grande imitador, ele exige a mesma coisa dos seus seguidores. Então Jesus, dos seus seguidores, ele exige o quê? Você faça muitas obras de caridade e seja salvo? Não. Você exige que você vai crer em Jesus e no sacrifício de Cristo. Mas a partir do momento que você crê no sacrifício de Cristo, reconhece sua condição de pecador através das obras do Espírito Santo na sua vida e no seu coração, e o Espírito Santo te convencendo da justiça, do juízo de Deus, te trazendo arrependimento, naturalmente você vai fazer obras para agradar o Senhor Jesus. Não é porque você se considera bom, santo, puro. Você vai tentar fazer o que é correto aos olhos de Deus porque você quer agradar a Deus. A chavinha muda, entendeu? E nesse sentido você vai ter obras, entendeu? Obras porque você vai estar tentando agradar o Espírito Santo de Deus, tentando agradar o Senhor Jesus, entendeu? E aí você vai acabar fazendo obras, até porque o próprio Cristo disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, o que seria tomar a sua cruz? A própria palavra de Deus explica. Negar a si mesmo. Você tem que negar a sua própria carne, negar a sua própria vontade e se submeter à vontade de Deus, entendeu? Porque o próprio Jesus, que também é Deus, não fez o que ele queria, ele fez o que o Pai queria, ele se submeteu à vontade de Deus, ele foi um exemplo de homem correto, de como proceder perante a Deus, né? Foi o nosso grande exemplo, por isso que temos que ser imitadores de Jesus, não imitadores de homens. Então o próprio Senhor Jesus, que foi Deus e homem, tanto é que ele fez a famosa oração, se possível afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade, a vontade do Pai, entendeu? Então o próprio Deus se submeteu. Então nós devemos nos submeter também, negarmos a nossa carne e seguir a Cristo. Então isso foi um grande panorama, um grande resumão sobre o mundo espiritual. Então é uma outra dimensão que está numa guerra civil e essa dimensão interfere diretamente na nossa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like maroto, comenta se você gostou do vídeo. Esse foi o Batalha Espiritual, episódio 00, mas vai ter vários outros episódios, tá bom? Então acompanha porque essa saga vai ser muito bacana. Um forte abraço, compartilhe o vídeo e tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção.